Fala, meus irmãos, Shalom Adonai, na paz do Senhor. Estou eu aqui de volta, depois de um tempo aí sem gravar vídeos. Estava com a vida muito corrida, ainda estou, né? Mas estou aproveitando o dia de hoje aí para fazer esse vídeo aqui. Algo me motivou e vocês vão saber o porquê. Quero ser bem objetivo nesse vídeo. É o seguinte... eu tenho muita... Quem me conhece de perto sabe que eu tenho muita responsabilidade quando eu prego a palavra de Deus, quando eu trago uma mensagem trazendo uma explanação das Escrituras. Eu procuro ser o mais verdadeiro com relação ao texto. O mais realista com relação ao texto. Obedecer verdadeiramente o texto que está ali, o que foi lido, e para a gente tentar extrair, para a gente tentar explanar o que realmente está no texto. E às vezes tem pessoas que se incomodam, eu acredito que se incomodam com isso, né? E às vezes quando eu trago alguma explanação, tem pessoas que quando pegam o microfone depois, querem trazer uma palavra de correção acerca do texto. Às vezes tem palavras que têm endereço, né? Sem eu ser o remetente, digamos assim, mas tem palavras que incomodam, não sei porquê, mas cada um com seu porquê. A grande questão é que eu tenho a responsabilidade quando eu prego as Escrituras, quando eu prego a palavra. Quem me conhece sabe que eu sou do debate, eu sou da argumentação, eu gosto de estudar as Escrituras, e não sou a verdade absoluta. Eu sou uma pessoa que estou aberto para aprender e sei baixar a cabeça quando eu estou errado, realmente. Mas também quando eu não estou errado e não tenho a oportunidade da tréplica, né? Eu preciso vir aqui no canal e deixar aqui a tréplica. Eu acho que é um direito meu, né? E aí, eu vou ler o texto aqui para mais ou menos vocês entenderem o que é que acontece. Mais ou menos o que eu abordei sobre o texto. Eu vou ler o texto aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Fica no livro de Marcos, tá? Capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o versículo 41. Então veja, essa passagem aqui é uma passagem que fala sobre muitas coisas, né? E na explanação que eu trouxe, eu fiz eu extraí acerca de um tema que é sobre leis. Esse texto, essa passagem, ela fala sobre leis da natureza. O texto é muito claro aqui, né? E na minha mensagem eu abordo
acerca das leis. Você tem as leis naturais, você tem as leis dos homens, né? Que tudo ele é regido por leis, né? Tudo ao nosso redor, se a gente fizer uma observação, é regido por leis. Se você olha para a natureza ela é regida por leis. Não é? Você tem a lei da gravidade, você tem leis... quais são as leis de rotação e translação, você tem as leis do nascer, do morrer, do multiplicar, né? Nascer, crescer, multiplicar e depois morrer. É uma lei natural que Deus, inclusive Deus, deu essa lei, né? Natural, né? Claro que algumas vezes essas leis são quebradas. Às vezes o homem quebra alguma lei natural, mas em suma, na sua base total, a natureza ela tem a sua lei natural. E aqui está um exemplo de uma lei de algo natural que aconteceu acerca do vento. Era um lugar propício para vento. Era um lugar natural para que se acontecesse um vento forte e o mar ficasse bravio, as águas começassem a encher o barco. Era um lugar normal aqui no texto. Era natural que acontecesse. E foi algo natural. E aqueles homens ficaram com medo. Outro ponto também que eu abordei aqui é o medo, sobre o medo. O medo é algo natural no ser humano. Natural em que sentido? Todos nós estamos sujeitos a ter medo. O medo ele vem na vida da gente, né? O que não é natural é você deixar ele tomar conta de você. É deixar ele possuir você e você agora passar a viver no medo, que aí já ultrapassa a barreira, né? E já entra para uma síndrome do pânico, digamos assim. Mas o medo é um sentimento que é natural na vida do ser humano, de qualquer um. Até os animais sentem medo. O medo ele serve muitas vezes como uma defesa, né? Alguém que chega à beira do abismo assim, né? O que é que ele faz? Para ele chegar perto, ele procura se apoiar para ele não cair, ou às vezes nem chega perto. Por quê? Porque aquilo ali é uma medida preventiva. Não, vou chegar ali não. Às vezes tem gente que não anda nem em parque com brinquedos mais radicais. Por quê? Com medo. Esse medo é uma defesa, é uma defensiva. O medo é interessante, o medo é importante na vida da gente. Ninguém passa a rua sem olhar, né? Atravessa uma rua movimentada de veículo sem olhar. Por quê? Porque ele tem medo de ser atropelado. É natural. Então, muitas das vezes, e aí aplicando a mensagem aqui acerca do vento, né? Que é uma coisa natural que vem na vida dos discípulos ali e que estavam com Jesus no barco. Após eu fazer essa abordagem, me veio uma pessoa, quando eu terminei a mensagem, né? Veio uma pessoa, pegou o microfone e trouxe uma mensagem desqualificando o que eu falei, desconstruindo o que eu falei, dizendo que, veja a abordagem, dizendo que os discípulos estavam com Jesus indo a Gadara. É fato, isso é fato. No decorrer da leitura, já no capítulo 5, em outra epígrafe, já se vê eles falando agora que estavam em direção a Gadara, quando chega do outro lado. E aquele vento, foi um vento provocado pelo inimigo, porque sabia que Jesus estava indo a Gadara e não queria que Jesus chegasse. Mas veja,
Essa foi a abordagem para desconstruir o que eu tinha abordado. Veja só, eu quando vejo as pessoas pregando, eu vejo as pessoas pregando e vejo que as pessoas pregam às vezes, quem nunca, né? Eu vejo as pessoas errando em suas pregações e fala às vezes bobagem e eu deixo passar. Eu não fico querendo consertar a pessoa, julgar a pessoa. Eu deixo, já vi pastores, homens renomados, pessoas do meio digamos assim, de liderança religiosa, dizer cada coisa, mas segue a vida, vamos para frente. Quem nunca cometeu um deslize teológico, né? Aí eu volto a dizer, volto para a questão natural. Acho até natural, porque somos falhos, né? O ser humano é falho. Mas veja, quando eu trago uma pregação, eu tenho muito cuidado naquilo que eu vou abordar, naquilo que eu vou falar. É por isso que eu não prego, eu não sei pregar. Eu só sei explanar, na verdade. Eu não vou nem dizer que sei ensinar, eu procuro mais explanar o que está no texto. E aí a pessoa abordou, desconstruiu o que eu tinha falado para construir essa ideia, né? De que os discípulos estavam... O inimigo sabia que ele estava indo para Gadara e expulsar muitos demônios lá, e por isso que levantou. Veja, e aí o que eu chamo agora? Atenção. A gente precisa ser obediente ao texto. A gente precisa ser realista, a gente precisa ser verdadeiro. O texto, em canto nenhum, está dizendo isso. Nem o texto e nem o contexto. Veja, eu acho que buscar alguma informação ali, algum subsídio no Google, enquanto está ali para tentar sair, né? Para tentar justificar, pegar um subsídio, alguma argumentação para justificar meu posicionamento, eu acho perigoso isso aí, né? Porque veja, em canto nenhum, nem antes, nem durante, veja, nem fora do texto, de forma contextual, nem no texto, de forma textual, você encontra esse ponto para poder definir, para poder dizer isso. Pelo contrário, o texto está ensinando que Jesus, com esse fenômeno da natureza que aconteceu ali, Jesus traz um ensinamento. E aí no ensinamento aqui, ó, no verso 40, porque Jesus ele é assim, ele não precisa criar situações muitas vezes, tá? E aí diga-se de passagem que ele não é bitolado. Ora ele cria situações, ora ele se aproveita de situações, porque ele é multiforme. Inclusive na minha pregação, na minha ministração, eu falei isso. Deus é multiforme, não é bitolado. Ele não vive numa caixinha, enquadrado numa caixinha. Então, veja, no verso 40, ele diz assim: e disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Olha aí, o que é que Jesus está ensinando? Qual é a palavra-chave aqui dessa passagem? É sobre fé. É sobre fé. Então, em momento nenhum, o texto fala aqui que Jesus estava indo para Gadara e no sentido de que o inimigo sabia que ele estava indo e por isso que aquele vento se levantou. Foi um vento do inimigo. Negativo. Não tem vento do inimigo aqui. Aqui é um vento natural que assopra num lugar propício, tá? Num lugar de navegação. Então, não tem como justificar isso aqui. Eu não tenho como provar que isso aqui foi um vento levantado, espiritualizar a coisa aqui, dizer que foi o inimigo que criou, que deu um vento. E aí no final do culto eu perguntei à pessoa, eu disse, ó, quer dizer que o vento não é algo natural? O vento não é algo natural?
Ele foi e concordou comigo, sim, e aí? Então por que para a igreja fala uma coisa e no bastidor confirma outra? Então veja, esse vento aqui, o texto aqui, são coisas naturais que acontecem. Então, pessoal, o recado que eu quero deixar aqui é o seguinte, isso serve para mim e serve para qualquer um. Quando a gente vê alguma pessoa pregando, quando a gente vê alguma pessoa trazendo uma mensagem, uma palavra, não queira corrigir a pessoa no púlpito não, tá? Sabe por quê? Porque isso fica feio. Se quiser vir para um debate comigo, a gente vem, a gente avalia, a gente analisa. Tá? Eu não tenho problema nenhum em achar que em errar e reconhecer. Eu vim até aqui, rapaz, eu estava errado mesmo. A minha visão ali foi outra. Não tem problema nenhum de vir aqui no vídeo aqui até e publicar aqui para todo mundo ver e deixar registrado aqui. Mas veja, a gente precisa ser mais verdadeiro com as escrituras, ser mais obediente. E o ser obediente com as escrituras não é só querer andar como ela nos manda, não. É também na hora de pregar, obedecer o que as escrituras estão dizendo. Não é dizer que ela diz uma coisa sem dizer. Eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer que a Bíblia diz uma coisa sem ela me dizer. Então, é forçar a palavra, é forçar as escrituras. Então a gente tem que ser verdadeiro, tem que ser realista e não ter medo da palavra. Se a palavra, aonde eu abrir e eu for explanar o texto, eu tenho que obedecer aquilo que ela está dizendo. Tem pessoas que leem o texto, leem Apocalipse e vêm pregar em Gênesis. Vêm pregar em Eclesiastes. A não ser que seja alguma referência, mas usar como referência. Mas fica um recado aí para os pregadores. Vamos ser obedientes às escrituras. Vamos pregar aquilo que a Bíblia está dizendo, sem forçar. Porque o povo não é mais besta. O povo tem discernimento. O povo sabe quando a mensagem ela é para enrolação, entendeu? O povo sabe quando a mensagem é um embromation, só para encher linguiça e passar o tempo. O povo sabe, o povo conhece. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, Shalom Adonai. Em nome de Jesus, vou estar de volta aí, gravando outros vídeos para a gente estar aqui debatendo. Se você não concorda comigo, comenta aí nesse vídeo, tá certo? Deixa aí teu comentário para a gente ver aí qual é a sua linha de raciocínio, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.